Olá meninos e meninas, tudo bom? Na aula de hoje eu vou ensinar esse acessório muito bacana, é um chale que tá super na moda. Mas antes de iniciar nossa aula eu quero te fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva para você não perder os próximos vídeos, né? E também me acompanhe nas minhas redes sociais. E os materiais utilizados são, vamos precisar de 2 tons do fio 100% algodão com Tex 295. A agulha de crochê número 3,5, tesoura e agulha de tapeceiro para o acabamento. Mas não se esqueça, toda a lista de material vai estar na descrição do vídeo. Vamos para a aula? Você vai iniciar o trabalho com o nozinho mágico, dá duas voltinhas na agulha. Vai pescar aqui por debaixo e vai fazer 8 correntinhas. E vai descer com um ponto baixo dentro do anelzinho do nozinho mágico. E você vai fazer esse procedimento por 4 vezes. E vai descer com um ponto baixo. Vai descer com ponto baixo. Olha, notem que ficou, deixa eu fazer o último ponto aqui. Olha, ficou 4 alcinhas, ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou precisar de 5 alças, só que a última alça eu vou fazer com 4 correntinhas e um ponto alto duplo, porque eu quero que termine bem na ponta, tá vendo? Termine bem na ponta do trabalho. E aí, você vai puxar esse anelzinho. E depois eu ensino como faz o acabamento, tá? Então, a princípio, vai ter 5 laçadinhas. A segunda carreira, você vai virar, né, ó, onde tem os 5 aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Os 5 é aqui, você vira a carreira, tá? E aí, você vai fazer 3 correntinhas. E dentro dessa primeira alça, você vai fazer 2 pontos altos. 2 correntinhas. E na próxima alça, você vai fazer 3 pontos altos. Opa! Olha lá. Ele vai ficando dessa maneira. Eu fiz 2 alças. A minha terceira alça é bem o meio do meu chale, tá? Então, você vai fazer 2 correntinhas. E onde é o meio, olha, tá vendo? Onde é o meio, você vai fazer um leque de 3. O que seria um leque de 3? É 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Aí, você pula 2 correntinhas. E nas 2 alças que falta, você vai fazer novamente 3 pontos altos. 2 correntinhas. E 3 pontos altos, tá? E aí, você já nota que formou já um triângulo. Formou um triângulo aqui, olha. Tá vendo? Eu vou deixar na mesa, fica mais fácil de você visualizar. Então, eu tenho 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas. Aí, no meio do seu trabalho, você vai fazer o aumento, que é o leque, olha. Você vai fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, no mesmo, que forma, né, o bico do teu chale. 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. A próxima carreira vai ser a terceira aqui no caso, né? A gente sempre vira o trabalho. Você vai fazer 8 correntinhas. 8 correntinhas. E o ponto baixo bem no pezinho aqui, olha. Bem no pé daqueles 3 pontos altos da carreira anterior. Então, vai ficar um buquezinho, eu falo assim, vai ficar uma laçadinha bem pequenininha, que vai ser o meu aumento da lateral. E aí, você vai fazer 8 correntinhas.
e um ponto baixo no intervalo, olha, sempre um ponto baixo no intervalo. 8 correntinhas. E um ponto baixo no intervalo dos pontos altos. 8 correntinha. E aqui, olha, bem na ponta, né, onde vai ser o aumento, a gente vai fazer de 8 em 8 correntinhas até eu completar 3 laçadas na ponta. Então, eu faço 8 correntinhas, um ponto baixo. 8 correntinhas, um ponto baixo. 8 correntinhas e um ponto baixo. Olha lá, ficou um buquezinho de 3 alcinhas bem na ponta, onde vai ser o aumento do nosso chale na carreira das correntinhas. E aí, você vai fazer novamente 8 correntinhas. Opa, tá fugindo aqui. 8 correntinhas e um ponto baixo. 8 correntinhas. E um ponto baixo. 8 correntinhas. 8 correntinhas. E aí, o último ponto baixo vai ser aqui, ó. Você vai fazer um ponto baixo, aqui é onde tem as três correntinhas da carreira anterior. E aí, você vai fazer 4 correntinhas e vai fazer o ponto alto duplo. Aí, você vai fechando sempre de 2 em 2, o meu ponto ficar bem aqui na ponta, tá vendo? Olha, o meu ponto vai ficar bem aqui na ponta para eu iniciar a minha quarta carreira. A gente vai iniciar a quarta carreira fazendo 3 correntinhas, e sempre na primeira laçada, você vai fazer 2 pontos altos dentro da laçadinha aqui. E aí, você vai fazer 2 correntinhas, e sempre nas laçadas, você vai fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos na laçada. A sequência de carreiras desse chale é sempre isso mesmo, tá? A carreira de 3 pontos altos e a carreira das 8 correntinhas. O nosso único segredinho aqui é o aumento, né, no meio do nosso chale, que é fundamental para que o trabalho comece a crescer. E na carreira das correntinhas, é sempre também um aumento na lateral, né, do trabalho, assim que a gente inicia, e no meio do trabalho também, e no final do trabalho, quando a gente termina e faz aquela diquinha das 4 correntinhas e um ponto alto duplo. Quando a gente chegou aqui, ó, tá vendo? Você vai fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo. Aí, você faz 2 correntinhas e segue a carreira fazendo sempre a carreira de 3 pontos altos na alça da carreira anterior, tá bom? Vou colocar aqui na mesa para você entender. Vamos terminar mais um pouquinho essa carreira, sempre fazendo 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, terminou aqui com 3 pontos altos. Vou colocar na mesa para você enxergar direitinho qual o nosso trabalho, tá bom? Olha lá. Focalizar aqui para você ver. Então, esse é o objetivo do nosso chale. Sempre na carreira de correntinhas ter as 3 alcinhas aqui, e na carreira de ponto alto vai fazer sempre o leque de 3, tá bom?
Nós cantamos as carreiras assim, olha. Essa é uma carreira, carreira de laçada, então eu tenho 1, 2, 3, 4 carreiras. Eu vou precisar de 10 carreiras para eu fazer o detalhe de outra cor. Eu já vou mostrar aqui na peça pronta para você ver o que eu tô falando. Então, aqui, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras para eu fazer o meu detalhe de outra cor. Então, eu escolhi um tom mais claro, né? No caso, eu tô usando aqui essa cor uva, e aí eu fiz um lilás claro para contrastar. Então, a gente vai fazer agora essa carreira aqui, olha, com outra cor. Então, eu vou te ensinar. Faça de conta aqui que eu já fiz as 10 carreiras, eu vou emendar o meu fio. Eu vou emendar o fio mais claro, bem na pontinha onde termina aqui, olha, a cor escura. Nesse caso, você não precisa nem cortar a cor escura, tá? Você deixa ela assim reservadinha pra depois a gente pegar ela. Então, aqui, ó, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, e só na primeira correntinha, aqui, olha, que vai ser o nosso aumento da lateral, você vai colocar um ponto baixo aqui, tá? Então, vai ficar, essa alça vai ficar normal. E agora, você vai fazer 8 carreiras novamente. Aliás, 8 correntinhas. Você vai fazer 8 correntinhas novamente e vai descer com ponto baixo, olha, na segunda correntinha, contando de baixo pra cima. Então, você vai fazer um ponto baixo. Aí, você vai fazer uma correntinha novamente e vai fazer um ponto baixo no espaço da carreira anterior. Vamos lá fazer outra laçadinha? Então, vamos lá. 8 correntinhas. Olha, 8 correntinhas e um ponto baixo na segunda correntinha, contando de baixo pra cima. E aí, você faz um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo na carreira anterior, tá vendo? Vai formando aqui uma espécie de, parece um Z, Ezinho, né? Então, você vai fazer aqui, olha, a primeira, você não vai fazer esse detalhe, você vai fazer 8 correntinhas e um ponto baixo só. As próximas, você vai fazer 8 correntinhas, vai dar um ponto baixo aqui na segunda correntinha, uma correntinha e um ponto baixo no espaço da carreira anterior. Então, você vai fazer isso até chegar à ponta do seu trabalho. Olha lá, chegamos até a ponta do trabalho, tá vendo? Eu fiz até um ponto baixo já bem no meio do trabalho. E aí, você vai fazer novamente 8 correntinhas. 8 correntinhas, um ponto baixo no segundo ponto, olha. Uma correntinha, e agora eu vou fazer um ponto baixo no mesmo ponto, aqui, olha, bem na ponta. Nesse caso, eu não vou fazer 3 vezes, eu vou fazer só um só, tá? Nesse caso, a gente não vai fazer. Toda vez que você chegar nessa carreira mais clara, você não tem necessidade de fazer as 3 alcinhas aqui no meio, pode fazer uma só. E aí, você continua fazendo o mesmo processo até você chegar na ponta ali da lateral. E aí, 6, 7, 8. E aí, você vai fazer sempre pegando, né, no espaço da carreira anterior. Eu quero, até eu chegar lá a pontinha, eu quero falar pra vocês o quê? Você nota que tá ficando uns pontões, né, grandão. É devido à agulha que eu tô usando a agulha 3,5, né, para esse fio que é fino. Então, é proposital para que o trabalho fique bem leve, tá? Como a proposta desse chale é ser algo bem leve, para ele ficar bem maleável no teu pescoço, então por isso que a gente usa uma agulha mais grossa, propositalmente, para que fique bem leve, né? Você fique com o chale bem levinho. Olha lá, a gente já tá chegando, sempre um pontinho baixo, né? Na segunda correntinha de baixo pra cima. Você vai fazer isso até você chegar à ponta. Olha lá.
cheguei na ponta do meu trabalho. Você vai chegar na ponta do trabalho, vai fazer as 4 correntinhas, vai fazer o ponto alto duplo, vai pegar no mesmo lugar que você deu o ponto baixo, e aí, olha, ficou dessa maneira, tá? Pra você virar o seu trabalho, fazer 3 correntinhas, e você vai seguir a carreira, aquela carreira dos 3 pontos altos. Então, você faz 2 correntinhas e 3 pontos altos. Você vai fazer assim até chegar no meio do teu trabalho, onde vai ter o aumento, né? Onde vai ter o aumento, e aí você vai seguir. Depois você vai emendar novamente o tom mais escuro e seguir mais 10 carreiras. Normal, igual eu tinha ensinado. Como eu disse, né, as instruções, agora eu vou só dar as instruções de como você terminar o seu chale. A gente fez as 10 carreiras até eu chegar na carreira mais clara, né? Eu fiz a carreira de laçadinha, que ficou parecendo aqueles Zzinhos assim, né? Fiz a carreira do aumento, que é o dos 3 pontos altos, né? 3 pontos altos, e quando chega na ponta, sempre a gente vai fazer esse leque. Aí, depois, deixa eu puxar o detalhe aqui para você enxergar. Depois, eu fiz mais 10 carreiras com o tom mais escuro, né? Deixa eu chegar aqui na pontinha para você ver. Eu fiz mais 10 carreirinhas com o tom mais escuro e terminei o meu trabalho, olha, com essa última dica que eu dei, fazendo as 8 correntinhas, né? E terminando com um ponto baixo, né? Uma correntinha e um ponto baixo, tá vendo? Olha, eu terminei, né, fazendo esse detalhe. A proposta do meu chale é ser só uma gola. Se você quiser um chale maior para colocar nas costas ou até mesmo formar uma gola maior, você vai fazendo sempre de 10 em 10 carreiras, fazendo esse detalhe com outra cor. Ou você pode também aumentar, né? Você pode fazer mais carreiras, vamos supor, umas 15 carreiras, faz o detalhe de uma outra cor, né? E faz mais 15 carreiras e termina com essa franjinha. Depois, olha lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês. No meio, né, onde eu fiz essa decoração, eu fiz esses pingentes. Se você não sabe fazer o pingente, eu tenho a aula do colar. Eu ensinei a fazer esse pingente. Eu vou colocar como sugestão de aula aí no cantinho, algum cantinho aqui da tela, eu vou colocar como sugestão de aula para você aprender a fazer, porque eu já dei essa aula na aula de colar. E aí você decora, né? Você decora o seu chale e tá pronto. Uma ótima opção, né? Que vai ficar super na moda. Eu não poderia deixar de explicar que quando a gente faz o nozinho mágico, a gente precisa, né, com a agulha de arremate, né, de tapeceiro, a gente precisa arrematar esse nozinho mágico, senão com o tempo vai esgarçando e você pode perder o seu trabalho. Então, aqui, olha, coloca, né, a agulha. E aí, aonde você fez o nozinho mágico, você apertou bem, aí você vai dar alguns nozinhos, você precisa fazer esse arremate, tá? Você dá alguns nozinhos, bem apertadinhos aqui, esconde por debaixo dos pontos, olha, eu fiz 3 nozinhos. Aí, você vai esconder por debaixo dos pontos, procura esconder por debaixo dos pontos. Olha lá, eu já escondi bem. Dei 3 nozinhos, escondi por debaixo dos pontos altos. E aí, você corta bem rente. Aí, você corta bem rente, ó, tá? Puxa aqui pra sumir, né? E qualquer fiozinho que ficar também, você arremata com a agulha de mão pro seu trabalho ficar perfeito. Essa foi a última dica. Obrigada!